5 coisas que eu aprendi sendo jovem, casada e cristã. Olá, tudo bem? Meu nome é Ari, seja muito bem-vindo para mais um vídeo nesse canal. Como vocês podem ver, hoje tá o sol muito bonito, então eu aproveitei para gravar. Devo gravar mais alguns vídeos hoje, então vocês vão me ver com essa skin pelos próximos vídeos. Mas é só para aproveitar essa iluminação natural, porque eu prefiro muito mais a iluminação natural para gravar do que a iluminação artificial. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Seguinte, eu tô há 1 ano e pouquinho casada, então eu acho que seria legal contar essa experiência, principalmente porque tá um pouco recente, mas também já faz um tempo. E existe realmente, né, um limbo ali quando você casa e tem pouco tempo de casada, que você não sabe se já ainda é recém-casado ou se não é mais. Entretanto, eu sou missionária, né, e eu tenho um ministério de pregar fora e louvar fora, e eu tava pensando sobre fazer um vídeo sobre isso, ainda mais porque a gente vive numa geração que talvez tem um receio ali em questão de casamento. A gente tem 2 pontos. Entre a galera do mundo que acha que crente só casa porque, né, porque quer casar cedo, porque pastor mandou, porque pai mandou. E temos o outro lado que não vê motivo pra casar, que acha um saco, que acha uma responsabilidade muito grande. E eu vou contar um pouquinho sobre a minha perspectiva, sobre alguém que começou a namorar jovem, que noivou jovem, que comprou um apartamento jovem, casou e hoje vive um ministério com o marido. E eu espero que esse vídeo te ajude se você ainda não namora, ou tá namorando, ou tá noiva, ou já tá casada. Eu espero que vocês possam também compartilhar aqui nos comentários um pouco da experiência de vocês também. É super importante ter essa troca. E é isso. Vamos pro vídeo? Você precisa conhecer a Deus antes de conhecer alguém para sua vida. Eu acho que essa é a primeira lição. Muitas decepções acabam acontecendo num casamento, em um relacionamento, quando se tem perspectivas diferentes e vidas diferentes. Entende? Aquela coisa que a gente aprende a vida inteira que opostos se atraem, na vida real nem sempre funciona assim. Principalmente quando a gente está falando no âmbito cristão. Então, é muito importante que você conheça verdadeiramente a Deus, porque esse negócio, eu nunca fui muito desse negócio, tipo assim, eu vou orar pra Deus escolher alguém pra mim, eu vou orar. Não, você tem que encontrar alguém que você veja as características de Deus naquela pessoa, sabe? Quando eu encontrei o meu marido, o Samuel, eu via nele o esforço na obra, eu via ele uma pessoa dedicada na obra, eu vi uma pessoa que cuidava da família, que cuidava dos avós, eu vi nele características que me remetiam ao que eu queria pra minha vida, pra minha família. Então eu acho que isso é um ponto crucial. Se você conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, verdadeiramente se debruçar na palavra, tirar o seu tempo da sua juventude, o seu tempo de solteiro, de solteira, para se debruçar na palavra e conhecer a Deus, você vai ter convicção quando você encontrar alguém de Deus para sua vida. Você vai olhar e você vai falar assim, é isso, entendeu? Essa é a pessoa de Deus para minha vida. Porque uma vez que você conhece o Senhor, você sabe que o Senhor ele tem o melhor para sua vida. Então por que você se relacionaria com uma pessoa que não é boa para sua vida? Entende? Isso demora, não é fácil, mas vale muito mais a pena do que embarcar num relacionamento que simplesmente não tenha nada a ver e que você vá se decepcionar. Na dúvida, fique sozinho e encontre alguém que realmente conheça a Deus, porque aí a chance de dar certo, muito maior, tá? Muito maior. Se estabilize. Tá? Isso daqui já vai pra quem tá namorando, tá pensando em casamento, tá? Eu sei que toda a ideia do casamento é muito linda, existe muito significado por trás, só que só o amor não é suficiente. Você precisa ter um lugar para você morar, você precisa ter um trabalho para você colocar comida na mesa, você precisa de N coisas. E eu sei que essa é uma parte um pouco chata, mas eu fui descobrindo isso aos poucos, entende? Tem toda a parte linda do casamento, mas também tem o pós, entende? Existe a parte, tipo assim, vocês vão precisar fazer mercado, pagar as contas de casa, tem burocracia para documento, para um monte de coisa, entende? Então, você noivar e casar é uma decisão muito importante. Então, se você estiver pensando em tomar essa decisão, se estabilize. Tenha um bom emprego. Eu não tô dizendo pra você ser a pessoa assim, nossa, um gerente. Não, mas tenha um bom emprego que possa sustentar a sua família, entende? Isso eu digo mais direcionado ao homem, tendo em vista que ele é o sacerdote da casa, mas também para mulheres como eu, que sempre fui muito independente, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei da gente juntar as contas de casa. Aqui em casa não existe as contas dele e as minhas, existem as nossas compras, as nossas coisas. Então isso foi muito importante pra gente, né? Até porque a gente só casou, e eu falei isso com o meu marido, falei assim, eu só vou noivar e casar quando eu tiver uma casa. Eu poder falar assim, eu tenho um lugar para morar, eu tenho um teto para ficar, eu tenho como fazer as compras da minha casa, eu tenho estabilidade. Fora isso, eu não quero entrar numa loucura de casar, porque eu acho bonito casar e viver a Deus dará, entende? Então, acabou que a gente estava numa procura, antes de noivar, a gente
tava procurando casa, tentando ver média de apartamento em São Paulo, porque a gente mora no centro. Então a gente, nessa busca e tal, o Senhor acabou nos direcionando e a gente, pra glória de Deus, conseguiu financiar o nosso apartamento antes de casar. Então hoje, isso daqui que vocês veem é a nossa casa, a gente financiou e a gente comprou ela. Então não caiu assim do céu, a gente abdicou de aí 2 anos da nossa vida entre pagar a obra, pagar a casa, pagar planejado, pagar um monte de coisa. A casa ainda não está inteira, a gente ainda está construindo ela, mas foi a melhor decisão que eu tive, estabilizar antes de casar. Ficou até bonito. Deixa eu fechar a porta aqui, porque tá batendo. Tá batendo. A sua vida com Deus é prioridade, mas a sua família também é prioridade. Eu acho que essa é a terceira lição que eu tenho assim para ensinar, porque a gente precisa entender que isso daqui vai uma coisa, mais um papo assim para casadas e para quem tá noivo. A gente precisa entender, quando você casa, agora o seu esposo, a sua esposa é a sua família. E um dos maiores ministérios dentro da vida cristã é a sua família. Você saber cuidar da sua família, ser um bom provedor, ser uma boa dona de casa, cuidar do seu esposo, assim como o seu esposo poder te cobrir de proteção, te dar segurança, te dar um bom sustento, prover as coisas de casa. Isso é muito importante, sabe? Então, assim, a sua vida com Deus continua sendo a sua vida com Deus. Em primeiro lugar, é o Senhor, é amar o Senhor. A sua família agora, você e seu esposo, são muito importantes. E aí vem o resto da sua família, entende? Isso precisa estar muito claro, essa hierarquia na sua vida. Porque quando você for fazer um plano, tipo assim, é um final de semana e vocês combinaram de sair para algum lugar. Aí chega algum parente e fala assim, ai não, porque vai ter festa de família, não sei o quê. Vocês vão decidir isso em família. Entende? Primeiro é a sua família. O que vocês têm planejado, o que vocês vão fazer, isso já não diz respeito mais aos seus pais, aos seus parentes, aos seus familiares, agora é você e a sua família. É isso que você tem que pensar, sabe? Como será a sua vida com Deus junto com a sua família, como ser uma esposa de provérbios, como ser uma esposa com sabedoria, assim como ser um esposo que seja provedor, que seja sacerdote, que seja protetor. Muito se fala sobre a mulher, né, dentro de um casamento, mas também temos que falar sobre como é importante o papel de um esposo dentro do lar, sabe? Como é importante ele ser provedor. Eu falo isso porque no ano passado, depois que a gente casou, acabou que ele saiu da empresa que ele estava por baixa remuneração e N problemas, e ele ficou desempregado por alguns meses, e eu fiquei segurando as contas, e ele nunca desistiu um dia sequer de buscar emprego até ele conseguir. E ele se sentia mal todos os dias. Só que a gente já tinha conversado tanto sobre essa coisa de apoio, sobre a nossa família, sempre se apoiar, sempre estar junto em todos os problemas, que foi um tempo mais fácil de se passar. Não foi 100% fácil, mas foi um pouco mais fácil de se passar. Depois ele arranjou um emprego melhor. Hoje eu estou desempregada e ele consegue lidar com as contas de casa, ele consegue lidar com a casa super bem. Porque, sabe, é como se fosse um time, é a sua família. Tudo que vocês forem fazer a partir de agora diz respeito apenas a vocês, sabe? Mantenha isso entre vocês, sabe? A sua vida e a sua família agora é muito importante. Ter metas é ideal, eu diria. No ano passado, quando eu e minha esposa a gente casou, nossa vida ficou uma loucura, né? Mudança de casa, reforma, nananana. Eu diria que a gente só se organizou mesmo esse ano. Vou ser muito sincero. Esse ano foi que a gente sentou, se organizou e tudo mais. E uma coisa que a gente fez ano passado pra cá foi criar as metas da nossa família e as nossas metas pessoais. Então, tem metas que a gente tem, fica um quadrinho bem aqui no nosso guarda-roupa, de metas que a gente tem para fazer coisas juntas, e isso foi muito bom, porque a gente criou nossas tradições de família, criou nossos dias em família, nossos rolês em família, coisas que a gente almeja junto. Então, a gente já tem um apartamento, a gente sabe como funciona esse processo de financiamento, se a gente financiasse outro, e que carro que a gente vai ter, hoje a gente não tem, mas que carro que a gente vai ter, como que vai ser para nossa família, se a gente tiver filho, se a gente não tiver, a gente tá sempre pensando junto e decidindo tudo junto. E aí tem as nossas metas pessoais, então, por exemplo, eu quero ficar fluente em inglês, mas ele tem a meta de estudar hebraico e grego. Então, cada um ali tá dentro das suas metas, um apoiando o outro, e tem as nossas metas em família. Isso ajuda muito até para a vida financeira de vocês. Então, tenha reuniões mensais sobre como que vão pagar as contas,
como que vão se ajudar, o que vai ser pago, o que não vai ser, o que tá em aberto, o que não tá. Eu sempre sou a pessoa que organizo, o meu marido é a pessoa que pergunta o que precisa pagar e ele paga. É assim que funciona em casa, funciona super bem dessa forma. E então é importante que você pense isso antes do casamento e depois que você casa. Eu diria que o primeiro ano de casamento é um pouco conturbado, assim, no sentido de, tipo, muita coisa pra resolver, tem documento pra resolver. Eu, por exemplo, mudei de nome, fiquei muito tempo sem trocar o meu nome, atualizar os meus documentos, tem casa pra arrumar, tem rotina pra ajustar e tudo mais. Então demora ali uns meses até tudo se encaixar, até você se adaptar. Mas é importante, quando essa temporada passar, que vocês conversem e tenham metas juntos, dias juntos. Por exemplo, aqui em casa a gente é a sexta-feira da família, a gente tem, né? Então toda sexta-feira, quando meu marido chega do trabalho, que ele chega mais cedo, é o nosso dia em família. Então a gente cozinha junto, a gente assiste alguma série junto, a gente maratona filme, a gente sempre faz alguma coisa junto. E a nossa regra é que a gente não pode ter celular, a gente não pode fazer outras coisas e nem marcar outras coisas, somente ficar junto. Com exceção do nosso ministério, tá? Então se a gente tiver alguma agenda pro dia, tiver algum compromisso pro dia, aí a gente vai junto em família. Mas fora isso, a gente sempre tenta fazer um dia só nosso. Por exemplo, teve um feriado e a gente tava em casa, a gente não marcou nada, aproveitamos para dormir até mais tarde, sair um pouco, fazer algumas coisas juntos. É muito importante esse tempo de família. Isso só acontece quando você tem uma rotina estabilizada e quando você tem metas que vocês dois já decidiram juntos. Então, isso é muito importante. E por último, eu acho que eu diria que você tem que ter alguém que possa viver os sonhos de Deus junto com você. E por que eu digo isso? Quando eu conheci o meu esposo, eu ainda não era missionário, mas ele estava comigo quando eu me tornei missionário. E ele está comigo em cada compromisso que eu vou, sabe? Então, eu queria alguém que realmente apoiasse o meu ministério, que estivesse lá comigo. Hoje, faz um mês e pouquinho que eu tô gravando aqui pro YouTube, tentando, né, crescer nessa plataforma, e ele tem sido a pessoa que mais me apoia. Ele me ajuda a comprar microfone, ele me apoia, ele tenta arranjar tripé, ele tenta arranjar câmera, ele sempre tá ali me apoiando, sabe? É importante você ter alguém que viva os seus sonhos junto com você, e não só isso, mas que você possa criar sonhos juntos, sabe? Eu e meu esposo, a gente imagina um dia indo para outro, fazendo missões em outro país, a gente se imagina pregando em outros lugares, a gente imagina N coisas juntos em família, mas isso dentro do nosso ministério com Deus. Então, quando a gente teve de abdicar de algumas coisas, algumas responsabilidades no nosso ministério, na nossa casa, né, a gente conversou com o nosso pastor e foi uma decisão junto. Ele me apoiou, eu apoiei ele. Hoje eu tô aqui gravando, ele tá trabalhando, mas sabendo que eu tô gravando, ele já sabe quando eu tô, assim, organizando. Ele é o primeiro a comentar nos meus vídeos, ele é o primeiro a curtir, ele assiste na televisão todos os vídeos que saem aqui do YouTube. Então, ter alguém que apoia os seus sonhos é muito importante, e não só isso. Apoie os sonhos de quem você tá, entende? A pessoa que você tá, mesmo seja no namoro, no noivado ou no casamento, é importante que você tenha alguém que entenda os sonhos de Deus pra sua vida. E que você também possa ser a pessoa que entende os sonhos de Deus para a vida dessa pessoa. Acho que nada é tão importante no casamento como ter apoio. Eu pelo menos venho de uma geração onde os meus pais nunca foram casados, né? De todos os lados. O meu marido também, os pais dele não estão juntos, então a gente veio de uma perspectiva de os nossos pais casaram de novo e para enfim encontrar alguém que pudesse ter os mesmos sonhos de Deus. Isso é muito bom, mas a gente realmente tem ali uma época, né, da galera aí que passou por, talvez não ter uma família presente, uma família tradicional. Então, isso não pode ser uma frustração, sabe? Tem que ser como se fosse um gatilho para que você faça diferente, sabe? Nem todo casamento que deu errado significa que o casamento é ruim. Às vezes as pessoas apenas tiveram experiências ruins e tá tudo bem, sabe? Então, se você tá pensando em casar, se você tá pensando em ter essa vida a dois, repense isso, sabe? Imagine isso. Tente pensar em alguém que realmente possa sonhar junto com você, possa viver essa vida de Deus com você. Eu acho que isso é muito, muito importante. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim se você tá noivo, noiva, tá pra casar, tá namorando, tá esperando ainda em Deus. Se você ainda não imagina casar, conte aqui a sua experiência e vamos conversar um pouquinho nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal pra me ajudar, tá bom? Aqui embaixo também estão as minhas outras redes sociais, se vocês quiserem me acompanhar. Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!